O Dia Mundial do Diabetes serve como um alerta a esta doença silenciosa e é lembrado em 14 de novembro. Há no mundo 371 milhões de pessoas portadoras de diabetes, com idades entre 20 e 79 anos. O Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior prevalência de diabetes, 13 milhões e 400 mil pessoas portadoras de diabetes. Isso corresponde a aproximadamente 6,5% da população brasileira, entre 20 e 79 anos de idade. O que preocupa a medicina é que mais de 50% das pessoas portadoras de diabetes desconhecem esta condição. O diabetes é uma das piores doenças que existe. E o número de diabéticos no Brasil e no mundo é muito grande. Muito poucas pessoas às vezes sabem que têm diabetes ou uma predisposição ou intolerância ao diabetes. Mas o diabetes é uma falência de um órgão que nós temos, que chama pâncreas, em produzir insulina. Quando existe uma falência, essa falência pode ser parcial ou total. Então, quando há falência do órgão na produção da insulina, acumula-se no sangue muito açúcar, que é o nosso combustível primário, ou seja, o nosso primeiro combustível a ser consumido para a gente realizar nossas atividades do dia a dia. Primeiro a gente consome os açúcares, depois as gorduras e por último as proteínas. Então, se eu ficar, por exemplo, 30 dias sem comer, eu vou o quê? Consumir os meus açúcares existentes, as minhas reservas de gordura, e depois eu vou consumir o meu músculo, aí eu vou atrofiar, eu vou murchar. Doutor, quem pode ter diabetes? Diabetes geralmente é uma doença causada, é um diabetes chamado diabetes tipo 1, que é uma doença chamada autoimune, aquela doença que dá no jovem. Esse é o diabetes tipo 1, aquele que depende de insulina. E existe o diabetes tipo 2, que é o diabetes que a gente chama da maturidade, quando aquele órgão nosso que chama o pâncreas começou a entrar em falência. Quem pode ter diabetes e tem predisposição, esse diabetes tipo 2, geralmente é familiar. Agora, quando a gente está acima do peso, tem uma tendência ao diabetes aparecer mais cedo, porque a gente tem insulina no nosso organismo, mas ela não trabalha direito. O organismo tem uma chamada resistência à insulina devido à obesidade. Aquela diabetes das gestantes, ela fica para sempre? Não. Uma vez passado o período gestacional, normalmente se regulariza, na maioria das pessoas. O diabetes, doutor, é contagioso? Não. Diabetes não é uma doença infecciosa, então não é contagioso. As pessoas que têm diabetes, elas podem, por exemplo, com produtos naturais que se diz, elas podem consumir mel, açúcar mascavo ou caldo de cana? Esse tipo de alimento tem um alto teor de açúcar. Então, quanto maior o teor de açúcar que eu ingerir, o açúcar vai subir rapidamente. Em suma, o diabetes pode comer um monte de coisa. Existe mito de que não pode comer aquilo, pode comer, né? Pode. O que ele tem que saber é saber a proporção do que eu devo comer. Se eu como tal coisa, eu devo evitar determinados outros alimentos que também são ricos em carboidratos, ou seja, em açúcares. Doutor, a insulina que o senhor falou no começo da entrevista, ela causa dependência química? Não. Isso é um grande preconceito das pessoas quando você fala assim, eu falo para os pacientes, se você não tomar insulina, não fizer uso da insulina, você não vai regular o diabetes. Aí a pessoa vai, mas eu vou ficar dependente. Claro que vai ficar dependente. Ele precisa dela. Não é que vai criar dependência, é porque eu preciso da droga. Então, insulina não causa dependência e às vezes é o único tratamento final. Primeiro tratamento do diabético. Você tem que mudar o estilo de vida, fazer exercícios e perder peso. Depois, a alimentação, a dieta. Terceiro, drogas, que são os medicamentos. E, por último, a insulina. Primeiro, o sintoma que ocorre, no início, a pessoa tende a ganhar peso, porque aquele açúcar que está em excesso no nosso sangue, ele é convertido em gordura. Então, a pessoa começa a ganhar peso. Depois, quando esse açúcar no sangue sobe muito, ele tem muito açúcar no sangue, mas não utiliza esse açúcar, começa a queimar sua gordura. Aí ele entra numa fase rápida de perder peso, mas é uma perda de peso doentia.
Ele não está queimando o seu açúcar, está queimando a gordura e perde peso rapidamente. Existe algumas perguntas de telespectador, por exemplo, a ferida que não sara tem a ver com diabetes? Tem uma certa relação, porque o diabetes não controlado, ele prejudica a circulação. E é o sangue que vai entrar ali, chegar numa ferida para ocorrer a cicatrização. Então tem fundamento. É sempre as pessoas pensam, mas nem sempre uma ferida que não cicatriza tem relação com o diabetes. O fundamental do diabetes é saber o histórico familiar. Quem na família tem diabetes? Eu estou acima do peso? Então eu devo tomar determinados cuidados para evitar que o diabetes chegue e eu não esteja preparado. Então, controlar o peso, a alimentação são fatores fundamentais. O segredo da gente viver muito é mexer bastante, quer dizer, praticar exercício e comer pouco.